caro estudante, boa tarde. Vamos fazer aqui mais um momento aqui para tudo do nosso curso de cálculo 1. Hoje nós vamos falar um pouco sobre teoria, tá? Nós vamos falar sobre regra da cadeia. Então, lembrando que nós estamos aí no roteiro 3, a segunda semana do terceiro roteiro. Nessa semana a gente fala sobre as seções 3.4 e 3.5. Vamos falar um pouquinho sobre a seção 3.4 aqui para a gente poder fazer essa leitura da seção juntos. Então, a regra da cadeia é uma técnica muito importante para cálculo de derivadas, tá? Aplicada a funções compostas. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se você tem alguma dúvida sobre o que é uma função composta, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar na seção 1.3 do livro, fazer uma revisão sobre o tema, certo? Então, imagine que você tenha uma função composta. Por exemplo, f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. E você queira encontrar a derivada dessa função, f' de x. Como proceder? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é conseguir identificar como é essa composição das funções, né? Então, a gente está falando sobre regra da cadeia. Regra da cadeia, exemplo. Considere uma função f de x igual a raiz quadrada x ao quadrado mais 1. Então, a primeira coisa que você tem que conseguir perceber é que se você escrever uma função f de x igual a x ao quadrado mais 1, se você escrever uma função g de x igual a raiz de x, então a sua função f grande de x, né? Sua função f grande de x, ela pode ser escrita como composição de duas funções, g composta com a f de x, dessa forma. Cuidado, eu fiz diferente do que está no texto do livro. Isso é de propósito, é para você tentar pensar a respeito da composição mesmo. Então, cuidado para não se confundir, tá bom? Agora, uma vez que você percebeu como é a composição da f grande de x, a pergunta é: como podemos calcular a derivada da f grande de x? A regra da cadeia, ela diz assim: quando você tem uma função composta, então a derivada em relação a x dessa composição, ela é da seguinte forma: a derivada da função de fora, aplicada na função dentro, vezes a derivada da função de dentro. Como a função de dentro é x ao quadrado mais 1, a derivada da função de dentro, sabemos, é igual a 2x. Já a função de fora é igual a raiz de x. Sua derivada é igual a 1 dividido por 2 raiz de x. Isso quer dizer que a derivada da nossa f grande de x, ela vai ser igual a g', que é 1 sobre 2 raiz quadrada, aplicado em f de x, ou seja, aplicado em x ao quadrado mais 1 vezes a f'. Então, aqui é aplicado em f de x vezes a f' de x, 2x. Fazendo as simplificações possíveis, você encontra que a f de x, então, ela é igual a x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Se você voltar lá no texto, faça uma leitura dessa parte da seção, você vai ver que o texto traz com um pouco mais de detalhes do que nós fizemos, né? Lembre-se do nome das funções, é só a função de fora chama f ou chama g, isso é apenas uma escolha, a gente fez diferente, então cuidado. O texto também apresenta uma notação aqui diferente, que é essa ideia
de você ter o dy dx igual a dy du dx, tá? Então preste bastante atenção nessa notação. E aqui traz a regra da cadeia definida de forma formal, aqui, né, de maneira formal. Acompanhe, dê uma lida, verifique aí o que o texto está trazendo. Depois tente fazer os exemplos. Então nós já fizemos o primeiro exemplo, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Vamos fazer outro exemplo, só para a gente poder conversar um pouco mais. Então aqui, ó, o exemplo 2. Y igual seno de x ao quadrado e, letra B, y igual a seno ao quadrado de x. A gente já falou sobre isso em uma live nossa, né? Teve um estudante que perguntou qual era a diferença entre seno ao quadrado de x e seno de x ao quadrado. Então vale a pena pensar a respeito disso. E primeiro nós vamos falar aqui nós vamos falar sobre o y igual ao seno ao quadrado de x. Lembrando que seno ao quadrado de x é o seno de x vezes o seno de x. Certo? Seno de x vezes seno de x. Note que se você escrever f de x igual a x ao quadrado e se você escrever g de x igual seno de x, então o y ele pode ser escrito como f composta com a g de x. Então é f aplicado em g de x. Nessas condições, a regra da cadeia diz que a derivada do y vai ser igual f' de x aplicado em g de x vezes g' de x. Fazendo as substituições necessárias e lembrando que a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de seno de x é o cosseno de x, nós temos que a derivada do y vai ficar igual a 2 duas vezes, né, x, mas o x aqui, pensando na derivada, né, a derivada 2x, o x aqui, o argumento vai ser g de x. Então aqui tem que ser 2 seno de x vezes g' de x, mas a derivada do seno de x é o cosseno de x, então o cosseno de x. Aí você tem que a nossa derivada, então o y' vai ser 2 seno de x cosseno de x. Bem, a letra B desse exemplo, ela pede para você calcular a derivada de y igual seno de x ao quadrado. E é aquele detalhe que eu havia lembrado, né? Aqui o que você está fazendo é seno aplicado em x ao quadrado. Quem está ao quadrado é o argumento do seno. Então, de novo, você vai escolher a função de fora, mas agora a função de fora é o seno de x. E a função de dentro? A função de dentro agora é o x ao quadrado. Se você fizer a escolha de maneira adequada, você vai perceber que o y ele pode ser escrito como f aplicada em g de x. Aqui a gente vai lembrar que a derivada da f é o cosseno de x e a derivada da g de x é 2x. A regra da cadeia diz que, nessas condições, a derivada do y é igual a f' aplicado em g de x vezes g' de x. Daí, fazendo as substituições, nós temos que a derivada do y vai ficar igual a cosseno de x, mas o x tem que ser o argumento, né? O cosseno de g de x. Quem é o g de x? X ao quadrado. Então, cosseno de x ao quadrado vezes a derivada da g de x, que é 2x. 2x. Em geral, a gente escreve 2x cosseno de x ao quadrado. Cuidado aqui, porque para você não confundir quem é o argumento do cosseno, né? Então é cosseno de x ao quadrado, tá bom? E aí a gente tem a nossa derivada, tá certo? Então essa aí é uma ideia para a regra da cadeia. Tente estudar os outros exemplos, né? E fazer os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, coloque lá no fórum e posso tentar participar também na nossa live de transmissão de resolução de exercícios, tá bom? Espero lá. Até mais.